Agora com a gente. Isabel, nós estamos vendo, acabamos de observar aqui Renan Filho também, o senador. Opa, que trocou o enquadramento. É que essa aqui, minha gente, é a transmissão oficial do canal do Senado. Então a gente não tem domínio, tá entendendo? De mostrar uma imagem, deixar mais tempo. Vai mudando, a gente vai se surpreendendo. Inclusive, vamos agora escutar o que é dito pelo presidente da CCJ e em instantes a gente chega aqui com a Isabel Mega. Vamos ouvir, é ao vivo. Presidente, de participar dessa sessão na Comissão de Constituição e Justiça, quando nós estamos diante de duas mulheres... Gama, senadora da República, bem na hora que eu lhes disse, vamos ouvir o presidente da CCJ, eis que começou a falar uma outra integrante, também importante, senadora Elisiane Gama. Isabel Mega, quem está com a gente. Oi, Isabel, a gente está vendo uma comissão, uma sessão, pessoal, olha, tomando cafezinho, já falando ao microfone, mas tem alguém atrasado passando por aí onde você está, Isabel? Tem gente que já entrou na CCJ, já saiu, foi para o gabinete. Senador não, mas eu vi passando aqui. A gente aqui é o olho que tudo vê, o radar tá ligado para todos os lados. E aí vai acompanhar do gabinete, vai resolver outras pendências e na hora de votar nessas outras indicações, volta para o plenário da CCJ. Elisa, o bom é que a gente está posicionado aqui estrategicamente, porque atrás de mim tem o túnel do tempo do Senado, aqui à minha direita é um corredor de gabinetes, uma ala que é a ala chamada Senador Tancredo Neves, e aqui ao meu lado esquerdo a gente tem a ala Senador Teotônio Vilela. Então tem gabinete para todos os lados. Aí... Opa! Eita, que olha, é tanto movimento no Senado Federal que até o sinal da Isabel Mega ficou instável ali. A gente teve um corte rapidamente do sinal dela. Deixa eu ver se a Isabel já voltou. Opa, já estou ouvindo aqui o som ambiente de Isabel Mega. Minha amiga, estou te ouvindo agora, hein? Te ouço também, Elisa, é muito movimento, é isso, aí o sinal não dá conta às vezes. Mas eu estava falando, né, que a gente aproveita que os senadores saem do gabinete e a gente já consegue fazer uma perguntinha. Por exemplo, Renan Filho, que você acabou de frisar, que já está lá no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, voltou a ser senador, era ministro dos Transportes, acabou de passar aqui, perguntei para ele disse que está bem confiante de que Messias deve ter um placar acima de 49 votos. Aliás, falando de placar, e hoje quem acompanhar a programação da CNN vai ouvir diferentes pontos de vista de placar, mas se eu tivesse que tirar a média aqui desses aliados de Messias, eu falaria justamente 49. Então, é o ponto de vista, por exemplo, do relator, o senador Everton Rocha, e aí a gente está falando, claro, de votação no plenário do Senado Federal. Antes, eles precisam vencer essa etapa da Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, eles falam num mapeamento de 16 votos também com uma vitória de Jorge Messias. Então, todo mundo que vai passando vai lançando um placar, mas eu tiraria essa média e depois a gente vê na bolsa de apostas, Elisa, quem é que vai levar essa indicação, esse palpite de quantos votos o Messias deve ter. Mas os governistas estão passando por aqui bastante confiantes, a oposição, por outro lado, também está aqui com um discurso de que ainda é possível derrotar Messias e apostando, claro, em momentos de desgaste durante a sabatina, porque se teve algo que Messias fez nos últimos dias foi se preparar também com o conteúdo que seria abordado nessa sabatina. Porque, de certa forma, algumas perguntas já são esperadas. Por exemplo, os senadores da oposição vão dar aquela cutucada sobre o que eles chamam de posicionamentos cristãos de Messias. Então, eles querem testar realmente o quão terrivelmente evangélico é Messias, parafraseando um pouco aquela frase que ficou muito famosa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele se referia à indicação de um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo, que era o André Mendonça e que no final de contas virou um cabo eleitoral agora do indicado de Lula, né? Para a gente ver como é que a história muitas vezes é cíclica no Brasil.
E aí, esse é um posicionamento esperado. Então, nesse ponto, entram questões mais comportamentais, que não estão no radar do momento no Supremo Tribunal Federal, mas Messias, se tornando ministro da Suprema Corte, vai ficar por bastante tempo lá, porque ele é uma figura muito jovem. Então, em algum momento, por exemplo, o Supremo pode voltar a olhar para pautas como legalização do aborto no país. Quais são os critérios? O que defende o indicado do presidente Lula nesses casos? São perguntas que devem aparecer. 8 de janeiro, posicionamentos dele também como advogado-geral da União. São perguntas que devem aparecer, porque isso gera aquela dualidade entre o governo Lula, a esquerda, e o bolsonarismo, a direita, via tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Também deve lembrar um episódio, Elisa, que Messias detesta, que é aquela história de 10 anos atrás, estou voltando no tempo de novo, para março de 2016, quando a gente tinha a nomeação do presidente Lula como Casa Civil da então presidente Dilma Rousseff, na iminência, aquele desgaste todo que o país vivia com o processo de impeachment, e ficou Lula é ministro, Lula não é ministro, e aí uma ligação vazou ilegalmente, vazou mesmo, e que trouxe um contato telefônico de Dilma com Lula, em que ela citava alguém que trabalhava muito perto dela no Palácio do Planalto, que era o Jorge Messias. E Dilma estava um pouco gripada, então ela troca o M pelo B e fala Bessias. É uma história que o ministro da AGU detesta repetir, isso ficou um trauma ali no histórico dele, e que pode também ser lembrada por camadas da oposição, porque eles sabem que isso acaba gerando algum tipo de desgaste para o advogado-geral da União. Por outro lado, eu estava conversando nos últimos dias com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, e ele estava bem preocupado justamente com o clima respeitoso, porque uma coisa é você fazer um questionamento mais árido, mas desde que isso seja feito com respeito, independente de quem esteja sentado neste momento na CCJ para ser sabatinado. E ele estava falando sobre isso, porque ele fez uma comparação com a sabatina de Paulo Gonet, hoje o Procurador-Geral da República, e que incomodou muito ao presidente da CCJ o que ele chamou de desrespeito de alguns parlamentares naquela época com o Gonet. Então ele disse que vai ficar bem em cima dos parlamentares para que não tenha nenhum episódio de desrespeito. Discordem, mas discordem com cordialidade, é o que defende o senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ. Então, de certa forma, a gente já tem algumas vacinas aplicadas a respeito desse clima, mas mesmo os senadores da oposição, o Senado, ele não tende a ir para embates mais áridos, mais desrespeitosos. Aqui é uma casa com 81 senadores, então normalmente, mas claro que tem exceções às regras, a gente sabe bem, mas normalmente a cordialidade fala mais alto. Se não falar, senador Otto Alencar está preparado para dar bronca nos parlamentares também, não escondeu isso das últimas conversas que a gente teve com ele. E ele, inclusive, é um parlamentar aliado do Palácio do Planalto, ele já declarou voto favorável ao Jorge Messias na CCJ e depois no plenário do Senado Federal. Elisa.